Boa tarde, família, tudo bem com vocês? Domingão, dia 18 de dezembro de 2022. E eu queria parabenizar aos todos os hermanos pela brilhante Copa do Mundo, sofrendo o primeiro jogo com a Arábia Saudita, mas conseguiu dar a volta por cima e fez um belo jogo de final do Copa do Mundo contra a França. Parabéns a todos os argentinos. Estou falando aqui do interior de São Paulo, especificamente de Mogi Guaçu. Twitter Files. Rede social atendia a pedidos do FBI para censurar até piadas. Eu sei que o assunto, gostaria de falar para os irmãos aqui, né? A maior inflação em 3 décadas lá, e vocês mereciam um pouquinho de, de paz, né? De tudo que vocês estão passando aí. Pelo menos uma notícia boa para vocês, meus parabéns. Do jeito que as coisas estão andando aqui no Brasil também, tomara que daqui 4 anos nós venhamos a ganhar alguma coisa também, porque se o ladrão subir a rampa no dia 1º, esquece, neném. Estaremos rumo à Argentina, rumo à Venezuela. Mas no vídeo de hoje, vamos falar sobre o Twitter Files, por Eli Vieira. Vou dar aqui para vocês. Twitter Files, Gazeta do Povo, edição de ontem, dia 17/12/2022, por Eli Vieira, 19 horas e 50 minutos. Como eu disse para vocês na sexta-feira, na quinta-feira que eu não conseguiria gravar vídeo para vocês na sexta, porque eu estava com um compromisso na sexta-feira, e ontem também, sem chances, então por causa disso eu não consegui gravar nesses 2 dias. Mas eu vou gravar algumas coisas hoje, e ao longo da semana a gente vai trazendo as principais notícias aqui para vocês não perderem nada, para vocês ficarem atentos. Hoje nós temos poucos jornais que estão fazendo jornalismo. Gazeta do Povo, Revista Oeste, Jornal da Cidade Online, Jovem Pan News. São os canais aí que você pode confiar para trazer o jornalismo para você. O restante, aquelas mídias tradicionais como a Globo, SBT, Record, entre outros canais, revistas como o Globo, G1, Folha de São Paulo, Estadão, infelizmente, deixaram de informar o público, que é o maior ponto do que um jornalismo deve fazer, trazer os fatos. Se você defende ou não um ponto, você pode acreditar em alguma ideologia, ir mais para a esquerda, ir mais para a direita, ficar em cima do muro, é uma opção. Porém, você nunca pode deturbar os fatos, você precisa trazer a informação e deixar com que o público julgue. E não você militar em prol de alguma coisa, né? Traga a notícia, informa ela da forma correta, sem viés ideológico, e baseado nisso, você cresce. É o que está acontecendo com a Jovem Pan, e é o que está acontecendo com jornalistas, né? Como Rodrigo Constantino, como J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Fiuza, o Paulo Figueiredo, entre outros nomes aí que está trazendo todos os dias, né, informação útil. E o Mota também. Deixa eu dar continuidade aqui, vamos ler este texto, tá bom? Para vocês não sabem, o Elon Musk comprou o Twitter. Elon Musk, dono da SpaceX, dono da Tesla, comprou o Twitter. E aí ele percebeu que o Twitter estava um caos. Ele já tinha suas desconfianças sobre a censura que aconteceu principalmente com o Trump, na eleição de 2 anos atrás, que aconteceu em 2020, onde Trump teve as suas redes sociais cortadas pelo Twitter, e ele não conseguiu desenvolver a sua campanha como deveria. E aí ele compra o Twitter e agora ele começa a perceber que havia um movimento ideológico por trás do Twitter, por trás das Big Techs, por trás do Google, por trás do Instagram e do Facebook. Mas ele tá dando a cara a tapa aqui, e no que nós vamos ver neste artigo é o que o FBI tinha influências aí também. Então a gente vai ler e a gente vai, ao longo do texto, trazendo um pouco mais de opinião para vocês, tá? Iniciando aqui. Na sexta leva de revelações dos Twitter Files, arquivos internos até então sigilosos liberados pelo novo dono Elon Musk a jornalistas independentes seletos, o repórter Matt Taibbi deu foco à relação da rede social com o FBI, importante agência de inteligência do governo americano. A condição para a cobertura exclusiva é que os jornalistas publiquem primeiro as informações no próprio Twitter. Taibbi buscou mostrar dessa vez
que o contato entre o site e a agência era constante e pervasivo, como se ele fosse um subsidiário. Dos últimos 3 anos, o ex-chefe de segurança da rede social, Yoel Roth, trocou mais de 150 e-mails com o FBI, revelou o jornalista. Antes, foi revelado que havia reuniões periódicas envolvendo as duas partes e outros órgãos, como o Departamento de Segurança Interna, criado após o ataque de 2001, lá em 11 de setembro, com as Torres Gêmeas em Nova York e Manhattan, para combater o terrorismo. Documentos obtidos pelo site The Intercept International revelaram no início de novembro que essas agências do governo americano faziam reuniões mensais com empresas como Google, Twitter, Facebook, Reddit, Microsoft, Pinterest, LinkedIn, Wikipedia, para definir o controle da desinformação online. Resumindo, censura, tá? Controle da desinformação. No caso do FBI, havia ligações quinzenais para as quais o Twitter era convidado. Os arquivos mostram que um grande número dos contatos do FBI e do DHS tratavam de pedidos para que a rede social lidasse com a desinformação eleitoral, mesmo se fossem piadas feitas por contas com poucos seguidores, censura tudo. Havia uma força-tarefa do FBI dedicada especialmente a isso. Ela foi criada em 2016, quando Donald Trump concorria à presidência, e chegou a ter 80 agentes. Uma das razões de ser do grupo era combater suposta influência estrangeira nas eleições, além de desinformação. Rússia, China, esses países, para não interferir nas eleições nos Estados Unidos da América. Piadas eram levadas a sério como desinformação pelo FBI. Um e-mail recente de um agente de 10 de novembro diz: Olá, contatos do Twitter. O FBI de São Francisco notifica-os sobre as contas abaixo, providenciando uma lista de 4 nomes de usuário. Uma das contas, @fromma, aparenta ser de um idoso que na maior parte publica apenas piadas. Ele foi tratado nas mensagens como um potencial produtor de desinformação cívica. Lembra que eu falei para você em outros vídeos aqui, as famosas palavrinhas? Democracia, Estado de Direito, desinformação, desinformação cívica, é aquela. E aí a gente pega que a esquerda está infiltrada em tudo. Em tudo que vocês podem imaginar. Em todos os órgãos públicos e privados sempre vai ter um lá influenciando a cabeça dos outros. E na maioria dos casos, essas pessoas estão em condições de alta patente, né, de alto cargo dentro dessas organizações. O tweet que parece ter chamado a atenção dos agentes dizia: Quero lembrar aos republicanos que votem amanhã, quarta-feira, 9 de novembro. Onde tá a piada aí, né, meus caros? A brincadeira é com a data, pois o dia da votação nas eleições de meio de mandato, este ano foi o dia 8. Olha que maravilha. Outra piada quase idêntica, mas dizendo o mesmo aos democratas, chamou a atenção dos agentes em outra mensagem pedindo por ação do Twitter. Outra conta que na maior parte publica brincadeiras, @ClaireFosterPhD, alegou que era contador oficial de votos e, abre aspas, se você não está usando máscara, não vou contar o seu voto, fecha aspas. Ao ser informada que sua piada chamou a atenção do FBI, ela disse que qualquer pessoa que não consiga discernir sátira óbvia da realidade não tem lugar na tomada de decisões pelos outros ou trabalhando para os agentes federais. Uma mensagem que pedia ação contra 25 outras contas foi encaminhada por um agente do FBI chamado Elvis M. Chen. Mais uma vez, a motivação era comentários ou piadas que disseminam falsas informações sobre o tempo, lugar ou procedimento nas eleições próximas. Elvis assina o e-mail com, entre outras informações, pronomes ele, dele. Outro e-mail dele revela que havia ferramentas especiais implantadas como uma chamada teleporter para a qual o FBI enviava relatórios. Em resposta ao e-mail, o funcionário do Twitter, Patrick Conlon, informa que puniu 7 das contas com suspensão permanente, uma com suspensão temporária, e que 9 foram obrigadas a apagar os seus tweets com desinformação cívica. Para poderem voltar, nenhuma das contas se passava por órgão público. Muitas eram satíricas. Quase todas tinham baixo engajamento de outros usuários. Uma das contas,
@Tiberius444, que tem menos de 1.500 seguidores, comentou: "Não acredito que o FBI está policiando piadas no Twitter. Isso é uma loucura. Os pedidos dos agentes do governo por interferência da moderação eram tantos que um funcionário descreve em conversa interna que o atendimento era um esforço monumental. Os documentos revelam também que havia planos de escalar as reuniões do Twitter com o DHS e o FBI, além do Departamento de Justiça, para frequência semanal. A esse respeito, uma funcionária da rede social pergunta aos agentes se haveria impedimentos ao compartilhamento de informações confidenciais com a indústria. O FBI foi enfático que não existem impedimentos a esse compartilhamento. Responderam. A mensagem era endereçada a Jim Baker, ex-advogado do FBI que trabalhava para o Twitter. Quando os arquivos do Twitter começaram a ser publicados, Baker foi demitido por Elon Musk, sob acusação de tentar interferir na divulgação. É claro, os caras não vão deixar que vaze essas informações, né? E o pior de tudo isso é que a gente sempre tem um órgão do governo americano interferindo em alguma coisa, né, cara? Incrível, como a CIA, o FBI, somente aí em filmes, né? E a gente já deixou escapar vários arquivos, o Snowden, esses caras. Como os caras conseguem deixar a ponta solta, né? Interferir quase em tudo. E aí a gente pega um país desenvolvido como os Estados Unidos, onde acontece uma ruaça dessa. Imagina em países subdesenvolvidos como o Brasil, como Venezuela, Argentina, África. O que não acontece nesse balaio desse gato, né? Balaio de gato. Deep State até local. A parceria não era apenas com o governo federal. Um governo estadual que parecia ter acesso privilegiado era o da Califórnia, completamente democrata. Um portal de apoio aos parceiros, usados pelos oficiais do estado, é mencionado nos arquivos. Eles pediam censura, por exemplo, a um tweet de Donald Trump, em que ele alegava que o estado contratou uma firma politicamente enviesada para contar e fazer colheita de votos. Os governos locais contratavam empresas para monitoramento em massa de publicações, além de think tanks e até um centro de política informada na universidade em Washington. O que a maioria considera estado profundo, Deep State, é na verdade uma colaboração entremeada de agências estatais, terceirizados e ONGs, que às vezes são financiadas pelo Estado. Comenta Math Tabe. Os limites ficam tão borrados que não fazem mais sentido. É aí, ó. Incrível, né? Em um tweet separado da série de revelações, Taib fez um resumo opinativo do que encontrou. Abre aspas. Em vez de correr atrás de abusadores sexuais de crianças ou terroristas, o FBI tem agentes, muito deles, analisando e denunciando em massa publicações de redes sociais. Vergonha, né? Não como parte de qualquer investigação criminal, mas como uma operação permanente, como um fim em si mesmo. As pessoas não deveriam permitir isso. Aqui a gente está falando dos direitos reservados das pessoas. O direito de livre pensamento. Estão censurando as pessoas aos poucos e estão falando que isso é a verdadeira democracia. Eles estão plantando no imaginário das pessoas como vai ser a democracia daqui a alguns anos. Lembra? Uma mentira contada diversas vezes, todos os dias, e várias vezes, ela acaba se tornando uma verdade. É essa democracia que eles querem. O dia que a pessoa pensar, ela imaginou e verbalizou, daqui a alguns anos, tá bom? Isso vai ser considerado um crime. É o que já propôs os nossos queridos senadores do nosso querido Brasil, o Randolph e também o Renan Calheiros, né? Estão querendo fazer aqui no Brasil. Vamos finalizar aqui o texto. Ele pensa que a alegação de interferência russa nas eleições de 2016, repetida por mais de 2 anos pela imprensa progressista americana, até se revelar quase completamente falsa, foi um grande motivador para o arranjo da estrutura de censura em parceria com as redes sociais. É análogo a como o ataque de 11 de setembro inspirou a expansão do estado de segurança. E aí, sempre a Gazeta do Povo bate nessa tecla desse livro, né? 1984, do grande Big Brother, do George Orwell. E é incrível, né, gente? Ao ponto de a gente perceber que
piadas foram censuradas pelo FBI. Assim, não dá para levar isso em consideração, é algo assim assustador. E a gente está falando da talvez a maior democracia do mundo, com a maior economia do mundo, com os direitos assegurados pela Constituição. E aí nós percebemos que, olha essas coisas que estão acontecendo. Se você se escandaliza com isso, tendo o Elon Musk comprado e deixado isso claro, deixando muito bem claro que houve influência do Twitter nas eleições de Donald Trump com Biden, isso já não tem mais negociação, isso já está claro, já está definido. Imagina o que não aconteceu nessa última eleição aqui de 2022. Imagina, porque não deixaram nem os militares acessar o código-fonte. Imagina o que os Estados Unidos, a Rússia, o que a China não influenciou nessas eleições. Então, gente, na hora que essa caixa preta abrir no nosso país, nós vamos ver a proporção da desgraça que aconteceu nessas eleições de 2022. Isso é muito perigoso, isso é muito sério. É muito sério. Talvez eu sei que muitas pessoas não se importam com isso, mas imagina o seguinte, pare para pensar que existe um algoritmo em todas as redes, no YouTube, no Instagram, no Snapchat, no TikTok, entre outras coisas. E quanto mais você vai partindo para um lado, se interessando por determinado assunto, outras coisas, o próprio algoritmo vai puxando informações que até então você não conhecia e vai apresentar para você. Isso está descrito em um livro. Deixa eu ver onde eu tenho ele aqui. Ah, tá no final aqui, ó. Vou mostrar para vocês depois. Chama O Poder do Hábito, que é do Charles Duhigg, O Poder do Hábito. E vai descrevendo um dos trechos desse livro, que era uma empresa nos Estados Unidos que estava testando um novo algoritmo, testando um novo sistema. E aí um dos pais chega para a loja de uma menina, chega para a loja e fala o seguinte, eu não quero ver vocês enviando mais propagandas de carrinho de bebê, de mamadeira, de fralda para minha filha. Minha filha não está grávida. Só que o que aconteceu? Passaram-se algumas semanas, o pai voltou a essa loja e pediu desculpa, porque a sua filha estava grávida. Então, gente, o que isso tem a ver com a história? Estou só fazendo uma alusão de que houve um escândalo alguns anos atrás de que a Samsung, nas TVs e nos celulares, estavam pegando o áudio e usando essas informações. Então, o controle das massas, o controle da minha, da sua, da nossa vida, cada vez vai aumentar. E aí que está a questão. Dependendo do que você fala, você pode ser punido como esses senadores estão querendo fazer com essas PEC da vida, com esses projetos de lei, etc. Então você precisa ficar esperto e entender de uma vez por todas de que o mundo ele não é tão cor-de-rosa e arco-íris como você pensa. Existem pessoas muito interessadas por trás e isso é um problema. Então você precisa ficar ligado e antenado nisso aí. A sorte que nós temos homens capitalistas malvadões, como a esquerda gosta de dizer, que o Elon Musk, né, quando começou a mostrar tudo isso aqui, todos os progressistas, né, de esquerda, os esquerdistas, vamos pro cool. Mas eles estão aqui. A grande questão agora é que o Elon Musk ele está abrindo a caixa de Pandora. O pessoal da direita, os conservadores, os liberais, eles estão voltando a poder comunicar, poder falar o que eles pensam, o que eles acham. Só que a esquerda, ela não quer barreiras. Ela quer falar e não quer ninguém de oposição do outro lado. É o que vai acontecer nos próximos anos aqui no Brasil. Se o Lula subir a rampa, nos primeiros 100 dias ele vai censurar, ele vai colocar uma régua dentro das redes sociais para não confrontar a mídia. Porque a mídia, ela se sentiu coagida ao ponto de ver todo o seu monopólio da informação pelo grande consórcio que foi ao ar agora em 2020, por causa do Covid. Aí nós temos uma série, né, de revistas, de jornais, de meios de comunicação que se alinharam em prol dessa mentalidade progressista ideológica, os militantes. E essa galera não faz mais jornalismo. Então, se você trabalha 8, 12 horas por dia, saiu cedo,
consome um G1, consome uma Folha, consome um Estadão. Aí você chega na sua casa, vai consumir um Bonner, Jornal Nacional, que era muito sério muitos anos atrás, mas agora não é. Esquece, gente. Esquece, nós temos uma notícia aqui dos próximos vídeos que vai ser o quê? O nosso querido Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão, que foi solto pelo STF. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo. 0 presos por corrupção e aqueles que estão nas ruas, que não praticaram nenhum crime, nenhuma violência contra o patrimônio público, estão sendo presos por expressar, por querer o golpe. Mas o golpe ele já aconteceu em 2019, quando soltaram o ladrão, que foi julgado em 3 instâncias. Então, vocês precisam consumir melhor as informações para vocês se alimentarem. E uma das fontes que eu trago para vocês aqui é a Gazeta do Povo. Eu não ganho nenhum real para fazer propaganda deles. Se torne um assinante, ajude-os nesta causa. Todo o primeiro vídeo que eu fazer lendo a notícia, seja da Gazeta do Povo, seja do Jornal da Cidade Online, seja da revista Oeste, eu sempre vou fazer esse merchan gratuito para eles. Hoje eu sou pequeno, eu tenho 3 inscritos no canal, alguns no Instagram e nenhum no meu Twitter, um no Twitter. Mas eu não estou importando com a quantidade, eu preciso mostrar para vocês que nós estamos numa guerra cultural e você precisa saber com quem e o que você está lutando. E quando você trazer a consciência, você vai ver que nós estamos bem mal das pernas, porém agora você acordou e você tem uma opção. E você não vai conseguir mais deitar a sua cabecinha no seu travesseiro e saber que existe alguma coisa que está influenciando a sua vida, que vai mexer com os teus filhos, com o seu trabalho e com tudo mais. Então chegou a hora de despertar. Nós precisamos acordar e saber que o nosso Brasil está sendo saqueado e até o dia 31 de dezembro existe uma possibilidade de nós retomarmos o controle de tudo isso. Porque se nós não fizermos isso, esquece, não haverá outro governo nesse país. Não haverá. Seremos governados por esses progressistas que não estão preocupados com as mulheres, não estão preocupados com os índios, não estão preocupados com os pobres, não estão preocupados com as crianças. Eles só estão preocupados em encher o seu bolso de dinheiro e poder. Quanto mais poder, melhor. Essa é a questão para essa turma. Então nós precisamos despertar e acordar nesse ponto. E se você acordar e se você estar consciente disso, você vai questionar mais as informações que chegam para você e você será, não posso dizer claramente livre, porque vai te incomodar, mas porém você não será passado para trás. E isso faz toda a diferença. Fechou? Grande abraço para vocês. Só lembrando, a Argentina foi campeã mundial. Parabéns aos nossos irmãos que estão sofrendo com a inflação na Argentina e possivelmente terão que parcelar o seu panetone neste ano em 3 prestações, porque o panetone na Argentina está caro demais. Parabéns, irmãos! E parabéns ao irmãozinho lá que mostrou que houve problemas com as nossas eleições, com as nossas sagradas urnas eletrônicas. Obrigado! Parabéns aí, 3 vezes campeã do mundo, a nossa querida Argentina.